Olá galera, como estão? Tudo bem? A gente vai entrar em outro conteúdo, tá? Hoje nós estaremos iniciando o estudo da termodinâmica, tá? Então nós vamos fazer uma introdução, né? Esse estudo inicial da termodinâmica e a gente vai começar trabalhando, né? Falando sobre o assunto trabalho numa transformação gasosa, tá? Então, esse termo termodinâmica, o que é que ele significa? Tá? Então, talvez tenha a ver com temperatura, termo, normalmente temperatura, dinâmica, normalmente quando se fala em dinâmica está relacionado com movimento. Tá? Tem sim muito a ver com isso, tá? Então, a termodinâmica ela é a área da física, né, que vai estudar as relações entre energia, né, ou seja, a gente vai se dedicar mais ao calor, né, trocado, né, entre corpos e o trabalho realizado num determinado processo físico, né, e nesse processo físico tem que envolver o seguinte, tem que envolver um sistema não isolado que vai interagir com o meio exterior. O que é que seria esse sistema, pessoal? A gente vai considerar o sistema o seguinte, uma região delimitada, né, por uma fronteira. Então essa fronteira ela pode ser uma fronteira assim visível ou invisível, né? Posso delimitar só dizendo que é aquele, ó, tem um retângulo bem aqui, ó, mas eu não vejo esse retângulo, é invisível, tá? Digamos que eu estou num local, eu digo assim, ó, daqui para cá 1 metro e para a direita 1 metro. E para o lado esquerdo e direito também 1 metro. Então ali eu já estou delimitando, né? Embora não esteja ali uma fronteira, né, visível, tá? Então vai ser um sistema, vai ser isso, né? Vai ser uma região que eu delimito. Só que no caso aqui ela não vai ser isolada, né? Como assim, professor? Não isolada. Ou seja, ela vai permitir que haja interação com outros meios. Se eu tivesse uma sala totalmente fechada, que não pudesse ninguém entrar nessa sala, nada pudesse entrar, né? Então ela estaria isolada. Mas se eu tiver uma sala com aberturas, né? Com portas, com janelas que possam abrir, aí pode entrar, por exemplo, o ar, pode entrar pessoas. Então ali está vendo uma interação com o que está no meio externo, tá? Então aqui no caso do calor vai ser assim, ó, digamos que eu tenho um meu meio, né, sei lá, por exemplo, um cilindro, né, uma panela, por exemplo. Uma panela eu vou considerar um cilindro e lá dentro da panela eu coloquei, dentro do meu sistema eu coloquei água, tá? Aí eu vou pegar boto ela lá no fogão. Aí quando eu coloco ela no fogão e acendo lá, né, a boca do fogão, então eu estou já gerando energia, né, em forma de calor, aí vai ter uma interação lá desse meio externo, né, que é o fogão, com o meu sistema que é a panela, tá? Então aí vai produzir alguma coisa, né? Então esse calor trocado, né, do fogão, né, com a panela, né, que é o meu sistema, vai acontecer isso aqui, vai acontecer a realização de um trabalho, que é um conceito que eu vou já falar para vocês, tá? Por enquanto a gente já tem que ter em mente isso, ó. A termodinâmica ela vai estudar a relação entre calor e trabalho, ok? A gente já sabe que é energia, né? Ou seja, a relação entre energia que vai produzir um trabalho. E a gente vai ter essa relaçãozinha, ó. Calor e trabalho, eles têm uma relação muito direta, tá? Calor, ou seja, eu posso dizer que calor e trabalho são a mesma coisa? Posso até assim dizer. O calor ele pode ser convertido em trabalho, tá? E o trabalho pode se transformar em calor. Então, nesse caso ali, né, ó, pegou uma fonte, esquentou a panela, aí a panela, né, se aqueceu, né, aí realizou um trabalho lá dentro, né, o gás que está dentro da panela. Aí eu posso ser o contrário. Por exemplo, quando a gente desliza um corpo sobre uma superfície, se ela está muito caraquenta, a gente nota que esquenta, tá? Então ali, ó, quando teve esse movimento da superfície, houve a realização de um trabalho e se transformou em calor, né? Porque aqueceu, esquentou. Então tem essa relação direta, né? Normalmente o tal do atrito, né? A superfície atritando uma na outra. Muitos equipamentos, quando a gente bota ele para girar, né? Se a gente for pegar depois lá nele, ele esquentou um pouquinho. Porque aquele trabalho de movimentar, né? Ele transformou-se em calor. Então tem essa relação direta, né? De calor e trabalho. Agora vamos ver aqui, ó. Esse estudo da termodinâmica é bem antigo, tá? Então nas primeiras máquinas,
quando eles aplicaram, né, o estudo da termodinâmica, eles viram o seguinte, ó, nas primeiras máquinas a vapor, eles pegaram um combustível, né, que era o carvão, eles queimaram, né, esse carvão, e esse carvão gerava calor, né, e esse calor era usado para quê? Para aquecer, né, eles usavam, sei lá, uma caldeira, né, que tinha água dentro, né, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Eles aqueciam essa água que estava dentro dessa caldeira, e essa caldeira, ela aquecia lá, né? Era aquecida nessa água e ela vaporizava, né, gerando gás, né? Ou seja, a água passava do estado líquido para o estado gasoso, né, gerando gás. E esse gás, né, esse vapor, né, ele poderia acionar uma turbina, tá? E essa turbina ela poderia produzir algumas coisas, como energia elétrica. Como? Quando essa turbina ela começava a girar, eu poderia acoplar no eixo da turbina um gerador. Então esse gerador já poderia, ó, gerar energia elétrica. Ou então eu poderia fazer outra coisa. Produzir, né, esse movimento da turbina, um movimento retilíneo, por exemplo, uma esteira, né, poderia acoplar lá uma polia, né, junto com a turbina, tá, e acoplava lá na esteira, e a esteira poderia começar a se movimentar retilíneamente, né, numa linha de produção. Que a gente sabe que na Revolução Industrial, né, o objetivo foi muito automatizar, né, as indústrias, né, essas coisas, né, os trabalhos, né. Então aqui nós temos aqui, ó, seria basicamente isso aqui. Eu tenho aqui o meu sistema, uma caldeira, né, onde tem água dentro. Aqui, se eu aquecesse aqui, ó, jogasse uma fonte de calor, então essa água que está no interior da caldeira, ela ia passar para o estado gasoso, né, iria gás aqui, ó, esse gás iria para essa tubulação, e como ele ia escapar aqui, ó, por esses dois lados, né, então essa turbina começaria a girar. Aí aqui nesse eixo, né, da turbina, eu poderia acoplar exatamente ou um gerador, né, para gerar energia elétrica, ou então poderia acoplar uma polia, né, ó, que se acoplasse numa esteira, né, e essa esteira começasse a se movimentar, tá? Então isso foi o início, né? Isso aqui é digamos que uma máquina bem antigona, né? Isso hoje é muito mais moderno, né? Mas assim, no modernismo, né? Então o estudo da termodinâmica possibilitou, né, o aparecimento dos motores a combustão, tá? Os primeiros basicamente foram os motores a diesel, né? Depois apareceu a gasolina, né? Hoje já tem o álcool, nós temos os híbridos aí que funcionam até com energia solar, né? Com energia eólica, que eu já vi um que funcionava usando tanto a própria energia, né, do combustível, usava uma turbinazinha e também ele tinha um teto solar, usava energia eólica e energia solar, tá? Mas usa combustão mesmo, né, que eles só usam combustível, né, foi diesel, gasolina, álcool, né, e hoje tem um gás natural, né, que ele usa também o mesmo processo de combustão. Então no motor a combustão, o que é que ocorre dentro dele? Normalmente uma explosão de uma mistura ar-combustível. Então essa explosão ela vai gerar gases, tá? E esses gases eles vão se expandir, né? Eles vão, digamos, se empurrar, né? Eles vão empurrar os pistões que estão dentro lá do motor, e depois, empurrando esse pistão, ele vai transmitir movimento para as rodas do carro. Bicho, é tão simples assim, Vamos ver aqui um gifzinho aqui mostrando como é que é mais ou menos, né, o funcionamento lá. Então aqui, ó, nessa parte aqui que vai aparecer azul, ó, é o local onde vai entrar essa mistura ar-combustível. Então essa mistura entra aqui, ó, essa válvula ela abre, né, essa mistura. Aí aqui, ó, essa parte do meio tem uma vela, né, essa vela gera uma faísca, ó, bem aqui, ó, tirou a faísca, causa a explosão, né, dessa mistura ar-combustível, ou seja, tem a combustão. Aí esse gás que foi gerado da combustão, ele vai empurrar nesse pistão para baixo, ou seja, tem a expansão, tá? Ou seja, aí vai começar a fazer esse movimento. E esse é um movimento que fica se repetindo direto, tá? Depois o que é que acontece? Quando esse pistão está subindo, ele vai jogar esse gás, né, que foi queimado, ele vai jogar fora, né? Vai lá para a descarga do carro. Uma coisa ruim, né, que vai poluir, né, poluir o meio ambiente, tá? Então aqui embaixo, ó, vai ter um eixo que chama-se virabrequim,
que ele vai começar a girar. Ele é um eixo excêntrico, tá? Ele tem um centro fora do centro normal, tá? Ele é descentralizado, digamos, né? O principal dele. Então tem essa excentricidade que permite com que ele gire aqui, ó, né? Então pega o movimento retilíneo, ó, do pistão e transforma no movimento circular. Olha como é que a roda faz, né? Ela não gira, né? E isso pode ser transmitido para a roda do carro. Então normalmente os carros, eles não têm, ali é um cilindro, né, pessoal? Normalmente os carros, eles têm de 3 a 4 cilindros, os mais, assim, populares, né, digamos. Mas tem motor de 6 cilindros, 8 cilindros, tem, tá? Mas assim, os carros mais populares hoje eles estão com 3 cilindros e 4 cilindros. Nós colocamos aqui o de 4 cilindros, que são os mais, né, os mais comuns, beleza? Então são 4 cilindros, ó. Então a gente vai observar aquela mesma coisa. Vai ter a admissão, né, aqui, ó, da mistura. Aí ela vai explodir, né, vai movimentar o pistão e o pistão vai transmitir movimento para um eixo, né, que é o virabrequim, e aqui ele vai transmitir depois para as rodas do carro, tá? Mas aqui para, digamos, eu tenho uma força maior, né? Ó, então eu sou uma força de um cilindro com a força do segundo, da do terceiro e do quarto. Só que a gente observa que eles não estão sempre no mesmo, assim, mesmo movimento, né? Estão em movimentos diferentes. Às vezes um está embaixo, o outro está em cima, né? Tem que ser desse jeito. Por quê? Porque quando esse está empurrando, né, o outro está lá em cima, ganhando energia para depois empurrar, né, e somar-se as forças, tá certo? Então é um movimento altamente sincronizado. Ele tem um eixo aqui chamado comando de válvula, porque eles vão, enquanto uma válvula está admitindo aqui a mistura, a outra já está jogando aquela mistura que foi queimada para fora. Porque se não tivesse isso aqui poderia danificar, né? Tá? É como se você tivesse um eixo e aplicar as duas forças para baixo, ó. Aí como é que ele vai girar? Então teria que ter um aplicando força para baixo e uma para cima, ó. Aí ele gira, né? Tá? Tem que ter essa questão desse sincronismo, tá? Para que realmente o motor funcione, porque se não tivesse sincronismo, esse motor ele bate, né? Ele quebra, né? Tá? Então o motor quando bate normalmente porque pode ter sido esse eixo que quebrou, né? Esse comando de válvula que tirou a sincronia, né, dos movimentos dos pistões, né? Dos eixos, dos cilindros, né? Na realidade, tá? Pronto, esse é um exemplo já mais moderno assim da aplicação da termodinâmica, né? Os motores hoje estão ficando cada vez assim mais potentes, né? Com mais força, né? Mais econômicos, né? Estão tentando poluir menos, eles já estão, tá? Então tá, essa questão do meio ambiente, né? Eles sempre procuram formas, né, de tentar amenizar a questão da poluição, né? Então aqui, ó, a termodinâmica ela também é aplicada em muitas outras áreas. Então aqui, ó, normalmente a termodinâmica ele vai pegar as variações de temperatura, pressão e volume para compreender o comportamento e as transformações que ocorrem na natureza. Mas nós vamos se concentrar nas transformações gasosas, tá? Que pode ser usado também em outras coisas, em outros fenômenos, tá? Então, exemplozinho aqui, ó. Digamos que tem esse meu sistema aqui, né? Ó. Ele não está isolado, né? Porque ele está interagindo com essa parte de fora. Esse meu sistemazinho vai funcionar tipo como uma prensa, né? Ele vai pegar esse rolozinho que está aqui no lado de fora e vai movimentá-lo, né? Sei lá, se eu quisesse formatar uma peça aqui, né? Transformar uma chapa, né? Dar um formato para ela, tá? Então esse rolozinho ele ia descer com uma certa força, ia bater nessa chapa e ia dar uma forma, né? Se eu botar um molde aqui embaixo, então eu consigo dar um formato, por exemplo, de um copo, né? De uma panela, tá? A partir de uma chapa reta, tá certo? Mas eu preciso de uma força, né? Eu preciso que esse martelozinho aqui que vai descer, né? Esse bloco, né? Ele venha com força. Para isso eu preciso que ocorra algumas coisas aqui, ó. Então eu preciso que esse sistema, ó, eu aqueça bem aqui, ó. Aí essas moléculas do gás que estão dentro, elas adquiram energia, né? Cinética. Que também posso chamar de energia interna, tá? Vai permitir o quê? Ó, que
essas pás aqui, né, elas se movimentem, né, ó. Então ela vai se transformar em energia cinética de rotação das pás aqui que estão dentro do meu sistema, né, do meu recipiente, tá? E aí essa energia ela pode ser transmitida aqui, né, para esse bloco. Como? Porque aqui, ó, vai ganhar energia potencial e vai poder subir e descer, ó, tá? Então essa energia potencial que ele ganha bem aqui, ó, pode permitir com que esse blocozinho aqui, né, se desloque, ou seja, realize um trabalho, tá? Mas precisou de uns aparatos, tem uns acessórios para ajudar, né? Tem uma polia bem aqui, ó, tem esse fio que está acoplado, tá? Então esse é um exemplo aqui, ó, que a variação da temperatura, pressão e volume, né, causa. Então quando eu aqueço aqui, ó, eu provoco a mudança da pressão interna, né, e também no volume do gás, e isso vai, né, produzir essas outras coisas. Produz a questão das variações da energia, né, que vão produzir o trabalho, que é a questão da termodinâmica, né, não vai estudar essas relações, energia e trabalho. Pronto, como aqui, ó, vai envolver a questão da troca de calor realizando trabalho, então vamos rever novamente o conceito de calor, tá certo? Então calor a gente já viu que é um tipo de energia, nós chamamos de uma energia térmica, né, porque está relacionado com temperatura, e é uma energia que se movimenta, ou seja, em trânsito, que vai ocorrer em razão das diferenças de temperatura existente entre os corpos ou sistemas envolvidos. Por isso esse termo trânsito, eu preciso de dois corpos pelo menos, né, para que eles troquem energia em forma de calor. Vai sair calor de um para o outro, ou seja, vai ter esse movimento nesse trânsito, né? Mas eu preciso dessa condição aqui, né? Ó, eu preciso que os corpos estejam a temperaturas diferentes. Então, o corpo A aqui está numa temperatura maior do que a do B, então eles vão poder trocar energia em forma de calor, tá? Só que o seguinte, o processo ele ocorre quando ele é natural, né, espontâneo, do corpo quente, né, que está na maior temperatura, para o de menor temperatura. Aí, ao longo desse processo, o que é que a gente pode observar? O corpo que estava numa temperatura maior, como ele está perdendo energia para o outro, né? Está doando, né? Aí a temperatura dele, a tendência é diminuir. E a do outro que estava menor, a tendência é aumentar, até que eles façam o quê? Eles atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, as temperaturas de A e de B, elas se igualam. Quando atingir esse equilíbrio térmico, a gente esquece o calor. Ó. Pronto, ali não existe calor no equilíbrio térmico. E o calor ele pode se manifestar de duas maneiras. Ele pode fazer mudança de temperatura nos corpos, nós chamamos de calor sensível. Lá tem uma vela, né? Você encosta uma colher perto. O que é que você vai notando? Daqui a pouco a colher começa a esquentar, né? Por quê? Está havendo uma mudança de temperatura nela. Por quê? Porque o calor que está sendo doado lá, a colher é um calor sensível. Como é que eu determino esse calor? Calor sensível é igual a massa, né, do objeto vezes o calor específico dele, que são a característica dos materiais, tá certo? Isso aí nós já falamos até mais detalhadamente. Vezes o ΔT, que é a variação de temperatura aqui, né, que vai acontecer nos corpos. A outra manifestação de calor é provocando mudança de estado físico. E normalmente na mudança de estado físico, a temperatura do corpo não muda, tá certo? Então quando a água, por exemplo, bota no congelador e ela fica lá, o bloquinho congela, né? Ele fica no estado sólido, ali a temperatura, o processo para acontecer isso a temperatura é 0 graus Celsius, ou seja, ele mudou do estado líquido para o estado sólido, tá certo? Mudou o estado físico com a temperatura constante. E para a gente mensurar o calor latente, a gente usa essa relação, a massa do objeto vezes o tipo de material, né, que a gente chama SL aqui de calor latente, ou de fusão ou de vaporização, que ele está relacionado com o tipo de material envolvido. Então, para cada material vai ter uma constante, certo? Agora vamos lá, o que é que seria o trabalho do gás, né, que é o primeiro tópico assim, relacionado com a termodinâmica, né? Que a gente falou que calor vai se transformar em trabalho e o trabalho pode se converter em calor, né?
Então, o que é o trabalho de um gás? Na física, esse termo trabalho, né, ele é um pouquinho diferente do termo que a gente usa no dia a dia. Porque quando fala em trabalho, né, a gente fala que eu vou fazer se fosse físico, né? Fazer o trabalho de física, né, que o professor passou, né? Aí vocês vão lá botar a mão na massa, né? Vão ter que resolver questões, tá? Então, olha, vocês estão realizando um esforçozinho, tá certo? Mas o trabalho aqui na física, ele tem um conceito um pouquinho diferente, tá certo? Na física, um sistema ou um corpo, ele realiza o trabalho quando uma força atua sobre ele e este realiza um deslocamento, ou seja, quando ele se movimenta, tá? Então, trabalho para a física é quando tem uma força atuando sobre qualquer objeto e esse objeto sai do canto, ele começa a se movimentar. Tá? Mas aí, professor, se eu estiver empurrando um objeto e ele fica paradinho, teve trabalho? Não realizou trabalho. Só realiza trabalho quando a força produz deslocamento, quando ela produz movimento. Então, nesse caso aqui, essa moça aqui, ó, pegou uma corda, amarrou nesse caixote e está puxando. Ó. Aí aqui, ó, ela vai movimentar ele daqui até aqui, ó, ou seja, teve um deslocamento dele. Então, realizou trabalho. Ó. A força que ela aplicou realizou esse deslocamento. Aí, para a gente mensurar esse trabalho, a gente usa essa relaçãozinha aqui. Ó, apareceu esse cosseno de θ, mas, por exemplo, quando eu aplico a força aqui retinha, aqui, ó, na horizontal, paralela ao movimento, então o trabalho é só F vezes D. Esse cosseno apareceu por quê, professor? Porque é o seguinte, como ela aplicou uma força inclinada, então eu pego a componente que está atuando paralela ao movimento. Por isso que vai aparecer a componente da força, ó, F vezes o cosseno do ângulo. Por isso que aparece aqui, ó, esse termozinho. E também, ó, um outro conceito aqui mais voltado mesmo para a termodinâmica relacionado com o trabalho é esse. Ó. O trabalho é uma transferência de energia que vai causar um movimento. Ó. Vamos ver assim nesse gifzinho aqui. Ó. Digamos que eu tenho esse cilindro, né? E, ó, eu coloquei essa fonte de calor sobre ele está aquecendo aqui, não? E esse aquecimento está transferindo energia aqui para as moléculas, elas se agitam mais, né, aplicam uma força no êmbolo e esse êmbolo se movimenta. Ó. Então, realizou um trabalho. Ó. Ou seja, a energia que foi transferida, né, dessa fonte de calor, ela movimentou, né, esse êmbolo, ou seja, houve a realização de um trabalho. Tá? Então, sempre que tiver trabalho, tem que ter movimento. Então, continuando. Vamos ver um pouquinho aqui, caracterizar um pouco, nem a característica. Vamos ver primeiro, teoricamente, né, como a gente trabalha com o gás aqui na termodinâmica. Tá? Então, vamos imaginar que tem aqui um cilindro. Ó. A gente tem um cilindro que tem um gás dentro, né? E ele tem esse êmbolo, bem aqui, ó, e em cima do êmbolo foi colocado um bloquinho, né, com uma certa massa. E o detalhe, esse êmbolo é imóvel, tá? Ele é livre, ele pode se movimentar, não tem nada impedindo que ele se desloque aqui, tá certo? E sobre ele está tendo um corpo de massa M. Aí a gente tem que ver que o seguinte, aqui como tem ar fora, né, ó, tem um ar, esse ar ele vai aplicar uma pressão aqui nessa tampinha, né? Vai bater o ar, né? E vai ter pressão atmosférica, né? Ó. Então a gente vai considerar, ó, que a pressão, que nós vamos chamar de P, que atua sobre o gás, né, que está aqui dentro, vai ser o quê? Vai ser a soma, né, da pressão atmosférica, né, do ar que está batendo aqui na cabeça aqui nessa parte superior, né, do êmbolo, né? E também a pressão produzida pelo peso, né, desse corpinho aqui de massa M. E a gente vai admitir que essa pressão é constante. A pressão não vai mudar. Aí esse sistema aí, né, esse cilindro, né, esse gás que está dentro, ele vai ter um volume V1 e vai ter uma temperatura T1. Agora, se eu fizer o seguinte, ó, se eu colocar uma fonte térmica bem aqui, ó, que aqueça esse cilindro, aqueça, né, e vai fornecer calor a ele. Você está fornecendo energia, né? Ganhou energia, ó. Ganhou energia, aí o homem ficou forte aí. Então essa energia que foi ganha aqui vai permitir, né, que esse êmbolo se movimente lá para cima, ó. Por
Por quê, professor? Porque aquilo, ó, ela ganhou energia, né? Essas moléculas aqui, ó, a energia dela de cinética aumentou, né? Aí a força que essas partículas vão aplicar aqui na parte embaixo do êmbolo ficou maior, ou seja, se eu tenho uma força maior agora, eu consigo empurrar, ó. Então esse êmbolo foi empurrado a uma certa distância d, ó. Como teve movimento aqui, deslocamento, então houve o que, pessoal? Realização de um trabalho, tá? E tem outro detalhe, ó. A pressão, como eu falei, ela ficou constante. Agora a temperatura aqui desse sistema, ela mudou, né? Então ela vai ter um novo valor, que eu vou chamar de T2. E o volume também mudou, né? O volume não é espaço ocupado, ó. O espaço ocupado inicialmente era esse, e agora o espaço ocupado agora é bem maior. Então vai ter um novo volume, que vai ser o V2. E agora a gente vai ver uma relação para a gente calcular o trabalho de um gás, tá? Agora vamos ver o seguinte, ó. O trabalho e a pressão eles se relacionam com força pelas equações, pelas seguintes equações, certo? A equação que a gente viu anteriormente é quando você aplica uma força sobre um objeto e ele se desloca. Então, para calcular o trabalho, ó, vai ser a força vezes a distância, ó, F vezes D. E a pressão, como é que ela se relaciona com a força? Ó? Digamos que eu tenho uma chapa aqui, ó, aí eu apliquei uma força sobre ela, ou seja, estou aplicando uma pressão, ó, que é o que? Pressão é a força que eu apliquei sobre essa área, tá? E aí, professor, qual é a relação do trabalho agora? Tá? Eu tenho aqui força. Eu só fiz a questão de relacionar trabalho com força e pressão com força, porque eu quero achar aqui, pessoal, uma relação que envolva as grandezas do gás, tá certo? Que são quem? Pressão, volume e temperatura. Se eu conseguir uma relação que relacione as três, beleza. Mas não vai ser uma relação que só vai ter duas grandezas, tá certo? Então pode-se determinar o trabalho realizado pelo gás para levar o sistema do estado 1, onde ele tem essas variáveis P, T1 e V1, né? São a pressão, temperatura e volume no estado 1. Ele vai passar para o estado 2, né? Foi o que a gente viu no slide anterior, não foi? A pressão permanece a mesma, constante, a temperatura ela vai modificar-se, T2, e o volume vai ser V2. Aí, ó, nós vamos ter uma relaçãozinha. Então tem esse esquemazinho aqui. Ó, nessa situação inicial, nós temos esse cilindro, ó, aqui. Ele vai ter esse espaço dentro, né? Vai ser um volume 1. Tem a pressão, né, que está atuando aqui sobre ele, que é P, e tem a temperatura 1. Então, quando pegou uma fonte de calor aqui, ó, aqueceu, o que foi que houve? O volume modificou-se, né, ele passou a ser V2, tá? E a temperatura também passou a ser diferente, né? Passou a ser T2. O que foi que houve com esse pistãozinho aqui, ó? Ele se movimentou uma distância D, tá certo? Tá? Ó, então aqui tem trabalho, é F sobre D, e P é F sobre A. Aqui a gente pode fazer normalmente o seguinte, ó. Eu poderia fazer aqui, ó. Eu vou isolar o F para depois substituir aqui nessa outra equação, ó. Se eu isolar o F, eu passo o A para lá, ó, então ficaria F igual a P vezes A. Se eu substituir aqui, ó, esse valor que eu encontraria aqui, ó, ficaria F seria P vezes A, aí ficaria aqui, ó, P vezes A vezes D, ó, P vezes A vezes D. Só que o seguinte, ó, essa relação A vezes D é exatamente o tanto do volume que, no caso aqui, aumentou, né? Ou seja, a variação de volume. Ou seja, para a gente calcular o trabalho, pessoal, seria o que, ó? P vezes delta V, ó. Ou seja, eu achei essa relação mexendo com essas duas outras relações. Eu juntei as duas e encontrei essa terceira aqui, que envolve as variáveis de estado do gás. Ó. Envolveu só a pressão e o volume. Ó. Aí, ó, pegando esse tal de ΔV, o ΔV é a variação de volume. Ó. Sempre que eu falo, quando aparecer esse delta aqui, é uma variação. Variação é o quê? Quando um valor muda, quando ele se altera, né? Ou seja, para me calcular qualquer variação, você pega o valor final, ó, ou seja, o V2 menos o V1. É o valor final menos o valor inicial. Como aqui é a variação de volume, então esse termozinho aqui que a gente já colocou entre parênteses vai ser o que?
O ΔV é o V2 menos o V1. Isso tudo que está dentro do parênteses multiplicando o P. Se ele der o ΔV direto no problema lá, pronto, você já aplica essa primeira aqui, ó. E ele deu a pressão, aí multiplica um pelo outro. Mas se ele não deu, mas ele deu o volume final e o volume inicial, aí você já vai usar essa outra relaçãozinha aqui, tá? Então essa é a relação que nós usamos, né, para calcular o trabalho de um gás aqui da termodinâmica. Vamos ver as características do trabalho do gás, tá? A gente vai ver a questão do sinal, tá? O tipo de trabalho que é realizado no gás, né? Ou pelo gás, ou sobre o gás. Ó, quando um gás ele sofre uma expansão, né, que é o que foi do slide anterior, o volume final, né, foi que houve ali com o volume final. Ele não aumentou, não foi? O volume estava menor e ele cresceu. Então o volume final, V2, é maior do que o volume inicial. Então se eu for ver o ΔV, ó, eu vou calcular o ΔV, né, o final menos o inicial. Mas o final, ó, é maior do que o inicial. Então se tu subtrai um valor maior de um menor, ele dá o quê? Positivo, né? Então o trabalho, então o ΔV e o trabalho serão positivos. Então nessa condição, a gente considera que o gás realizou um trabalho. Então teve um trabalho realizado pelo gás. Seria isso aqui, ó. Então tem aqui a situação inicial, ó, teria um volume 1 aqui, né, ó. A situação final, ó, como houve uma expansão, né, o gás aumentou, né, ele se espalhou, né, mais, então teve um volume 2 maior do que o inicial. Então se o ΔV aqui, ó, o V2 é maior do que o V1, então o ΔV é maior do que 0. Ou seja, se a gente vir aqui para a fórmula, ó, se esse ΔV aqui é positivo, então a pressão também normalmente é positiva sempre, a gente sempre representa positivo. Então mais vezes mais dá mais, ó. Então o trabalho vai ser positivo. Numa expansão, o trabalho é positivo e a gente diz que o trabalho foi realizado pelo gás. Agora quando nós tivermos uma compressão, é quando o gás foi espremido, tá? O que é que vai acontecer? O volume final do gás, nós temos esse esquemazinho aqui, ó. Quando eu espremi, ó, botei uma mão, empurrei o M para baixo, ó, foi que houve, ó, inicialmente era esse volume, ó, que foi que houve com o volume aqui, ó, o volume, o espaço ocupado pelo gás ficou menor, não foi, ó? Então a gente pode dizer que o volume final, né, que é o V2, ele é menor que o volume inicial, aqui, ó, o V2 menor do que o V1. E aí o ΔV? O ΔV, né, o final menos o inicial. Se você pegar o V2 que é menor e subtrair de um valor maior, o resultado vai ser o quê? Negativo, né, pessoal? Se esse volume V2 fosse 10 metros cúbicos e o volume V1 fosse 20 metros cúbicos, ó, o volume final seria 10 menos 20, ó. Quando você subtrai um número menor de um maior, o resultado é negativo, né? Porque você está devendo mais, né? O negativo a gente se associa sempre a uma dívida. Como eu estou devendo mais do que eu estou lucrando, né? Então eu vou continuar devendo, tá? Então 10 menos 20 dá menos 10. Então o ΔV é negativo. Ó, vamos aqui para a fórmula, ó. ΔV negativo e P positivo, ó, um joguinho de sinais, mais vezes menos dá menos, então o trabalho vai ser também negativo, ó. A variação de volume é negativo e o trabalho também vai ser negativo. Então aqui a gente já diz o seguinte, esse tipo de trabalho é o trabalho que foi realizado sobre o gás, tá? Então teve uma fonte externa aqui, ó, essa mãozinha empurrou, né, e ela realizou o trabalho sobre o gás, ok? Tem esses dois diferenciais. Agora aqui, ó, vamos ver essa questão de gráfico. Tem o estudo dos gases pode também ser feito através de gráfico, tá? Então outra forma de a gente obter o valor do trabalho é através do gráfico pressão em função do volume, que esse gráfico também é conhecido como diagrama de trabalho, tá certo? Então vamos imaginar aqui, ó, aqui o gráfico, ó. Gráfico da pressão vezes o volume, ó, pressão constante, ó, então ele vai ser reto, né, aqui, ó, vai ser paralelo ao eixo do horizontal aqui, que é o eixo do volume, tá certo? Ó, então tem um diagrama pressão vezes o volume. Então se eu quiser determinar o trabalho do gás, ele vai ser numericamente igual
a área sobre o gráfico, né? O gráfico P vezes V. É simples, tá certo? Então, se eu tiver esses valores aqui, eu vou calcular a área desse retângulo. Ó. Então, o trabalho aqui vai ser igual à área sobre o gráfico, tá? E ele vai dar em módulo, tá? E aí, professor, mas como é que eu sei que é positivo e negativo? Aí você tem que ver lá aquela questão. Quando for uma expansão, ou seja, quando o volume estiver aumentando, então o sinal vai ser positivo. E quando for uma compressão, quando o volume estiver diminuindo, então o sinal vai ser negativo. Porque área não tem sinal, né, galera? Você já viu o cálculo de uma área da negativa na matemática? Então, por isso que ele fala que o trabalho é numericamente. Você vai pegar só o número. O sinal é que você vai atribuir pelas características, né, lá da transformação que está acontecendo. Se uma expansão ou uma compressão. Pronto, agora vamos para alguns exercícios, tá? Um gás sofre uma transformação isovolumétrica ao receber calor do meio externo, tá? Qual foi o trabalho realizado pelo gás? Então, nós temos aqui o seguinte: o gás sofreu uma transformação isovolumétrica. Vamos relembrar lá das transformações gasosas. Isovolumétrica significa que o volume não muda, né? O volume é constante. Então, se o volume não muda, o que acontece? O volume final, que é o V2, é igual ao volume inicial. Aí, se a gente fizer aquela subtraçãozinha, o ΔV, o V2 não é igual ao V1. Se eu subtrair dois valores iguais, qual é o resultado, pessoal? É zero. Então, se a gente ver na nossa fórmula, se esse ΔV aqui for zero, quando eu multiplico zero por qualquer número, o resultado é quanto? Zero, né? Então o trabalho vai ser zero. Aí quando é zero, a gente costuma dizer que ele é nulo, tá? Então o trabalho em uma transformação isovolumétrica é nulo. Não houve realização de trabalho. Por quê? Porque o pistão não vai se movimentar, né? O êmbolo, então ele não vai sair do canto. Então o trabalho ali é zero, nulo. Um gás está confinado em um recipiente cuja tampa consiste de um êmbolo móvel em equilíbrio. Sobre o êmbolo é colocado um bloco que o força para baixo, comprimindo o gás. Em seguida, o gás é aquecido de maneira que o êmbolo volta a subir até a altura inicial. Determine o sinal do trabalho realizado nos dois processos descritos. Tá? Então, nós temos o primeiro processo. Então, vamos colocar a formulazinha aqui para depois a gente ver se o trabalho, né, o sinal, né, para a gente ver como é que a gente determina o sinal do trabalho. Então, o primeiro processo aqui, né, realizado aqui, o que acontece? O êmbolo sobre o êmbolo é colocado um bloco que o força para baixo, comprimindo o gás. Então, ao se colocar o peso no êmbolo, ele vai empurrar o gás, né? Ou seja, ele vai comprimir o gás para baixo. Então, se ele comprime, o gás vai ter o quê? Ele vai ter uma compressão e o volume final, o V2, vai ser menor do que o volume inicial. Então, aquele ΔV, né? Você não vai pegar o volume final menos o inicial. Como o valor final é menor do que o inicial, então esse valor vai dar menor do que zero, vai dar negativo, né? Então, se tu multiplica aqui, um valor negativo por um valor positivo, o resultado vai ser, então, mais vezes menos dá menos, então vai ser negativo, ou seja, é um trabalho realizado sobre o gás. Então, o primeiro processo, o trabalho é negativo. Agora, o segundo processo, esse gás foi aquecido, né? E o êmbolo foi empurrado para cima até a posição que ele tinha no início. Então, como ele foi empurrado para cima, o que acontece dentro lá? O gás realiza uma expansão. Ou seja, o volume final vai ser maior do que o volume inicial. E aí, se a gente determinar o ΔV, para a gente substituir aqui na fórmula, o ΔV, o V2 é maior do que o V1, então esse resultado vai ser positivo, vai ser maior do que zero. E o trabalho aqui vai ser positivo, por quê? Porque os dois aqui são positivos, tanto a pressão e o ΔV, então mais vezes mais dá mais. Então o trabalho no segundo processo é positivo, ou seja, foi um trabalho realizado pelo gás. Pronto. Pelo que a gente viu nos slides anteriores, né, dava para responder tranquilamente essa questão.
Agora vamos para 3. Ó. Em um recipiente de formato cilíndrico e fechado por um êmbolo móvel, está contido um gás ideal que é mantido sob a pressão de 2,5 Nm/m². Durante um processo isobárico, isobárico, relembrando, pressão constante, esse gás tem sua temperatura diminuída de 323 graus Celsius para 25 graus Celsius. Determine o trabalho realizado sobre o gás, sabendo que o volume final é 0,25 metros cúbicos. Então, organizando aqui as informações. Então, a pressão aqui não muda, nós temos uma transformação isobárica, a pressão é constante e ela vale quanto? 2,5 Nm/m². Aqui a temperatura 1, inicial do gás era 323, aí relembrando, transformar em Kelvin. Então 323 soma com 273, a gente obtém 600, que é o valor já transformado para a escala Kelvin. Ou seja, para transformar graus Celsius em Kelvin, você soma com 273. A temperatura final, o T2 é 25 graus Celsius. Então transformando em Kelvin, soma com 273, então a gente obtém 298. O volume final aqui, V2 é 0,25 metros cúbicos e ele quer que a gente determine o trabalho realizado sobre o gás, ou seja, esse trabalho já é negativo, que é realizado sobre o gás. Fórmulas aqui, para calcular o trabalho é P vezes ΔV. A pressão eu tenho aqui, 2,5. E o ΔV, eu preciso do V2 menos o V1. Eu só tenho o V2, não tenho o V1. Ixi, e aí, professor, como é que nós vamos fazer? Aqui é uma transformação isobárica, Transformação isobárica, ela relaciona volume com temperatura. Vamos relembrar lá, Nós temos essa relação, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O valor que eu preciso encontrar aqui, para depois substituir lá, é o V1, Vamos ver aqui, o T1 nós temos, beleza, 600, o V2, 0,25, e o T2 tenho também? Tenho, 298, pronto. Agora é só fazer nossa substituição aqui, V1, vou repetir, o valor do T1 é 600, aqui, o valor do V2, 0,25, e o valor do T2 é 298. Agora a gente aplica aqui, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou seja, multiplica em x, então vai ficar V1 vezes 298, ou seja, 298 V1 vai ser igual a 0,25 vezes 600. A gente está multiplicando em x aqui, Fazendo essa multiplicação desse lado, fica 0,25 vezes 600 é 150. A gente repete tudo que está no lado esquerdo, que é letra vezes número, então não dá para a gente fazer continha aqui. Aí agora eu vou isolar o V1, Então eu vou passar o 298 para o outro lado. Então, como ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então vai ficar 150 dividido por 298. Fazendo essa conta, o V2 vai dar igual a 0,50. Vamos usar só duas casas decimais, Por quê, professor? Porque aqui, como é 0,25 só tem duas casas, porque ele não dá um valor, não dá esse valor realmente 0,50, tem mais um para cá. Então vamos usar só duas casas, tá certo? Então V2 dá 0,50 metro cúbico. Pronto, agora eu posso aplicar lá na outra equação superior. O trabalho é igual a P vezes V2 menos V1. Então, substituindo agora. Quanto é o valor da pressão? 2,5 vezes o V2 é 0,25 menos o V1, que é 0,50. Faz primeiro a subtração, que está dentro do parênteses, para depois a gente multiplicar. Então 0,25 menos 0,50. Como esse termo aqui é maior, o termo que está negativo, então o resultado já vai ser negativo. Aí você pega o maior e subtrai do menor. Então fica 0,50 menos 0,25, dá exatamente 0,25. E agora fazendo essa multiplicação aqui, primeiro jogo de sinais, mais vezes menos dá menos,
E 2,5 vezes 0,25, a gente vai encontrar 0,625. Então, esse trabalho realizado, né, sobre o gás dá igual a menos 0,625 Joule. Agora vamos para a quarta questão. Durante uma experiência, 3 mols de moléculas de um gás ideal tem sua temperatura alterada de 50 Kelvin para 150 Kelvin. Olha que maravilha, já está em Kelvin, né? Se o sistema for mantido sob pressão constante, e se considerarmos a constante universal dos gases, R, 8,3 Joule mol Kelvin, qual será o trabalho realizado pelo gás? Vamos organizar aqui as nossas informações. O número de mols, que é o N, 3. Pressão, né, igual a constante, né, ou seja, a pressão no estado 1 é igual a pressão no estado 2, que eu vou chamar de P, tá? Por quê? Porque a pressão foi mantida constante, né? Tá certo? A transformação isobárica. A temperatura 1, né, do estado 1 a 50 Kelvin, e a temperatura do estado 2, T2, 150 Kelvin. E o valor da constante, que é o R, 8,3 Joule mol vezes Kelvin. E o valor que a gente vai determinar é o trabalho realizado pelo gás. Fórmulazinha do trabalho, ó. P vezes ΔV igual a P vezes V2 menos V1. Ixi, professor, aqui está faltando os dois V, né? O V2 e o V1. E está faltando também o valor da pressão. Está faltando os 3. Ó. Como é que eu vou poder calcular? Ó? Vamos ver aqui na equação de Clapeyron. Ó. P vezes V igual a nRT, certo? Ó. Vamos ver o N, eu tenho, né? Ó, o N nós temos, o R tenho e tenho os dois T's aqui, ó. Nós vamos fazer uma mudancinha aqui nessa fórmula, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar o parênteses aqui desse lado, ó. O trabalho vai ser igual, ó. O P ele vai multiplicar tanto o V2 e tanto o V1, ó. Então vai ficar P vezes V2. Aí aqui, ó, mais vezes menos a menos e vai ficar P vezes V1. Ó, observe aqui na equação de Clapeyron, ó, P vezes V. Ó. Se nós encontrarmos esse produto, P vezes V2 e P vezes V1, dá para a gente substituir. Como é que eu vou fazer isso? Assim, ó, eu posso pegar essa relação para o estado 1, para o estado 2, tá certo? Como? Ó? Aqui, ó. O estado 1, o P seria P1, o V seria V1, o N é constante, né? E o R também, e o T seria T1. Ó. Pronto, ó. Exatamente o que eu tenho aqui, ó, P vezes V1, né, ó, P vezes V1. Aí aqui eu vou substituir os valores, ó. O N vale 3, o R 8,3 e o T1 vale 50, tá? Então, substituindo, não, fazendo essa multiplicação agora, nós vamos achar o que? Nós vamos achar que P vezes V1 dá igual a 1.245. Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui para o estado 2. Ó. Nós já achamos essas partes aqui, né? Essa segunda. Então, ó, P2 vezes V2 é igual a NR vezes T2. Ó. Eu estou usando a equação de Clapeyron. Agora substituo os valores. Ó. P vezes V2 é o valor que eu vou encontrar aqui. Ó. Quanto é o N? 3, o R 8,3 e o T2 150. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém 3.735. Então agora eu volto lá e dá para a gente calcular o trabalho. Ó. P trabalho igual a P vezes V2 menos P vezes V1. Substituindo aqui, ó. P vezes V2 é 3.735 menos o P vezes V1, 1.245. Fazendo essa subtração, a gente obtém 2.490. No livro de vocês, a resposta está em notação científica, ou seja, eu vou acrescentar uma vírgula depois do 2, né, para ele ficar entre 1 e 10. Então, ó, 3 casas decimais, ó, então aparece uma potência de 10 à terceira. Ó. Então, o resultado, 2,49 vezes 10 à terceira Joule.
Vamos para uma questão de gráfico para a gente encerrar nossa aula. O gráfico a seguir representa a compressão isobárica exercida por um pistão sob determinada quantidade de um gás ideal contido no interior de um recipiente cilíndrico de paredes rígidas, mas com um pistão móvel. Sabendo que o pistão se desloca 0,15 metros na vertical, determine. Então aqui tem o gráfico, o módulo do trabalho realizado no trecho MN e o item B, a intensidade da força que o gás exerce no pistão. Então vamos lá, então aqui o trabalho, quando eu tenho um gráfico, P vezes V, o trabalho vai ser igual, numericamente igual à área sobre esse gráfico. Então esse gráfico aqui, ó, então, ó, o trabalho é numericamente igual à área. Então aqui nós temos o que? No gráfico nós vamos ter um que figura um retângulo, né? Ó. Tá? Então a área do retângulo, então o trabalho vai ser igual à área do retângulo, que é a base vezes a altura. A base, né, esse ladozinho aqui inferior, e a altura, né, que é o H, vai ser esse lado superior. Agora a gente vai tirar os valores no gráfico. Ó. Então o trabalho vai ser igual. Quanto é a base? Vai ser isso aqui, ó. 4 menos 1 dá 3. Só que aparece esse aqui, ó. Nós temos que multiplicar por 10 a menos 4, tá certo? Então fica 3 vezes 10 a menos 4. E a altura, ó, vai ser esse outro lado vertical que é 3, ó. Só que tem esse parênteses aqui, então eu tenho que multiplicar por 10 a quinta. Fazendo aqui a conta, ó. 3 vezes 3 dá 9. E as potências de 10, ó, repete a base. E vou pegar o menos 4 com mais 5, dá 1, né? Então seria 10, ó, 10 elevado a 1, que é 10. Então fica 9 vezes 10, que é 90. Então o trabalho realizado por esse gás é 90 joule. O item B, ele pede para a gente calcular a força, né, que o gás exerce no pistão. Ó. Aí a gente vai ver aquela outra fórmulazinha do trabalho. Ó. O trabalho é força vezes distância. Ó, o trabalho eu tenho que é 90, a força é o que vamos encontrar e a distância é 0,15 metros. Ó. Substituindo agora. Trabalho 90 igual a F, o valor que eu vou determinar, vezes a distância 0,15. Isolo F, passo 0,15 dividindo, né? Por quê? Porque ele está multiplicando, né? Do outro lado. Fazendo essa conta aí, 90 dividido por 0,15, vocês vão encontrar 600 newton. Tá? Pronto, então a gente encerra essa primeira parte aí da termodinâmica, né, que a gente falou mais especificamente sobre o trabalho realizado por um gás. Então aí, bons estudos e até a próxima.